mas o pastor sabe do carinho e da afeição que eu tenho por ele, como também da sua família. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, eu quero ler um versículo da Bíblia. E o versículo está no livro segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 7, versículo é o 13. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo de número 13. Louva a Deus também pela vida do cantor José Nascimento, que conosco tem andado em alguns lugares, dando prejuízo ao reino das trevas. Um cantando e o outro pregando. É a dinâmica. Glória a Deus. Quem encontrou Lucas capítulo 7, versículo 13, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: e vendo-a, o Senhor teve grande compaixão dela e disse-lhe: não chores. Glória a Deus. Queridos, com base neste texto sagrado, eu quero nessa noite vos transmitir uma mensagem baseada no tema Jesus em Naim. Jesus em Naim. Quem sabe você já ouviu, com certeza, já ouviu, melhor dizendo, muitos irmãos pregarem sobre a viúva de Naim. Mas permita-me nessa noite eu vos falar mais uma vez sobre esta palavra bastante proveitosa para todos nós. Queridos, a Bíblia diz que após Jesus curar o certo centurião, ele resolve ir à cidade de Naim. E com ele, a Bíblia diz que estavam seus 12 discípulos. 12 que ele escolheu dentre todos que lhe seguiam para ser aqueles mais próximos. E também com ele estava uma grande multidão de pessoas. Pessoas que seguiam a Cristo, muitos porque simpatizavam com o seu ministério. Outros seguiam porque criam no seu ministério. Outros seguiam porque queriam achar brecha nas mensagens de Jesus para tentar acusar ele de alguma coisa. Mas Jesus não proíbe ninguém de lhe seguir. Pelo contrário, ele quer que todos lhe sigam, porque de alguma forma a palavra que ele pregava entrava no coração daquelas pessoas. E a Bíblia diz que ele resolve ir à cidade de Naim. Quem sabe, queridos irmãos, alguns que estavam ali poderiam ter se pronunciado e pedido: mas mestre, o que é que nós vamos fazer em Naim? O que é que nós vamos fazer naquela pequena vila que não é tão frequentada e visitada por demais pessoas? Logo porque quando nós conhecemos, queridos, a cidade de Naim, ou a vila de Naim, nós sabemos que não era uma cidade que tinha uma infraestrutura muito grande, não era uma cidade moderna como nós conhecemos Jerusalém, mas era uma cidade pouco visitada e também pouco visitada por muitas pessoas. Apesar de, segundo a geografia bíblica, ela está localizada perto do Monte da Transfiguração, o único monte onde Jesus transfigurou-se e foi visto falando com Elias e também com Moisés. Apesar de ela estar localizada também perto do Vale do Armagedon, não era uma cidade visitada. Se tinha de próximo aí, o objetivo era visitar o Vale do Armagedon. Logo porque tem uma história, ou visitar o Monte da Transfiguração, por ter também uma história, mas ninguém tinha desejo de frequentar Naim e dizer: eu vou àquela cidade, porque ali tem muita coisa proveitosa. Então, quando Jesus resolve ir a Naim, quem sabe muitas pessoas pensam no seu coração: o que este homem vai fazer em Naim? Mas Deus sabia, porque o seu filho iria fazer em Naim. Tudo já estava traçado por Deus. Deus já sabia que lá em Naim, uma obra muito grande, Jesus, o Filho de Deus, tinha que realizar. Então a Bíblia diz que Jesus resolve ir a Naim. E ninguém lhe pede de ir a Naim, com ele vai muita gente. E a Bíblia diz, queridos, que chegando perto da porta da cidade, vinha diante da multidão com Jesus outra multidão. Detalhe, esta multidão vinha carregando uma pessoa morta dentro de um caixão. Caixão na época que se denominava o esquife. E logo Jesus percebe que do lado do esquife estava uma mulher. E esta mulher era a filha cuja mãe do menino que havia morrido. E quem era esta mulher que carregava seu filho? Logo nós conhecemos, querido, a Bíblia Sagrada, podemos ela
constantemente, e nós descobrimos uma coisa: a Bíblia não revela o nome desta mulher. A Bíblia fala pouco sobre a viúva de Naim. A Bíblia só dá o seu apelido, a viúva de Naim. Mas nós conhecemos um pouco a vida dessa mulher, e nós sabemos, querido, que esta mulher não era uma mulher famosa na cidade onde morava, não era uma mulher que se destacava por ser uma mulher bonita, não era uma mulher que se destacava por ser uma mulher que se vestia bem, não se destacava em Naim, querido, por ser uma mulher de posição, de poder aquisitivo. Era famosa sim, mas era famosa por ser conhecida como a viúva de Naim. Ela tinha esse título que ninguém queria que tivesse. Ao passar diante de alguém, dizia: olha, lá vai a viúva. Muitas das viúvas se sentiam desprezadas em ouvir pessoas dizer: lá vai a viúva. Ela era conhecida em Naim como a cidade, como a viúva de Naim. E ela está carregando, querido, o seu filho. E a Bíblia diz que ela estava fazendo este percurso pelo menos a segunda vez, porque a primeira vez ela fez quando seu marido havia morrido. Ela estava sofrendo a segunda dor parecida com a primeira, quando seu marido morreu e ela sepultou fora da cidade. A Bíblia diz que ela vem agora pelo mesmo itinerário, pelo mesmo caminho, fazer a mesma coisa, mas agora sepultar o seu filho. E ela justamente está saindo da cidade, querido, de Naim, porque em Naim nós sabemos que não existia cemitério, por ser uma cidade, segundo alguns historiadores, uma cidade pobre. E geralmente as cidades pobres daquela época não possuíam cemitério dentro de si, mas cemitérios ficavam fora da cidade, quem sabe às margens do caminho, quem sabe em outras cidades, quem sabe em alguma gruta escondida em algum lugar. E a Bíblia diz que esta mulher está saindo de sua cidade para entregar o seu filho querido fora da cidade. O filho desta mulher que estava dentro daquele caixão era o seu único filho, Jonas. Era aquele filho, queridos, que era amado muito. Mas imagine, querido, a mãe ter somente um filho. O amor dela é praticamente dobrado, o carinho dobrado, tudo que ela tem é do seu filho. A herança que ele deixar daquele filho. Então a Bíblia diz que este filho era único de sua mãe. Ela amava muito ele, querido. A esperança desta viúva estava naquela criança dentro daquele caixão. Porque nós conhecemos que quando a mulher perdia o seu marido, o chefe da casa, o homem que trabalhava para manter toda a sua família, quando ele morria, o filho que ficasse, querido, ele tinha uma grande responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Ele tinha, querido, que posteriormente, a idade certa, trabalhar para manter a sua casa, para manter, querido, a sua mãe, para manter os seus irmãos que tivessem. Então esta mulher, querida, está perdendo a sua esperança para o seu futuro. Ela está esperando, ela está perdendo, querido, a certeza que ela teria uma vida melhor. Porque agora, sem marido, agora sem filho, sozinha, dentro de uma casa, querido, imagine a dificuldade que esta mulher iria passar. Imagine a solidão de quando ela chegasse no quarto daquela criança, ao ver, quem sabe, os brinquedos que aquela criança gostava de brincar, ao ver as roupas que aquela criança tinha, querido, ela chorava, ela ia chorar, ela ia sentir uma angústia, ia sentir uma tristeza muito grande, porque a solidão ela maltrata a pessoa. Deus não criou o homem e a mulher para viver sozinho, porque Deus sabe que sozinho é muito difícil. Então, querido, esta mulher sem marido e sem filho ficaria muito difícil para ela, e agora ela está indo carregar o seu filho para sepultá-lo. Ela nem imaginava, nem esperava, nem conhecia aquele que ia cruzar o seu caminho, mas Jesus, querido, quem sabe, foi revelado a ele quem era aquela mulher. Posteriormente, Deus diz que, conhecendo ela, teve misericórdia, teve compaixão da dor que ela estava sofrendo. E a Bíblia diz que de repente Jesus vem ao passar perto da entrada daquela cidade. Jesus avista esta pobre mulher, que tinha também moedas, franqueadores, tocando uma música perto somente, que ganhava o dinheiro para isso. E de repente Jesus, olhando para ela, Jesus conhece a sua dor. E o texto sagrado diz: e tem compaixão dela. Queridos, seus pecados, a palavra compaixão, que se definimos ela, segundo o dicionário Almeida, nós vamos
significa simplificando-se como é com a dor de outro. E a pessoa está sofrendo e de repente eu passar e dizer: meu Deus, quem sabe eu poderia estar naquele lugar. Hoje, logo cedo pela manhã, pastor, chegando ali, nossa moto, na minha moto, eu tive a infelicidade de ver um jovem caído em uma trace e a sua cabeça entra no sangue e ele debruçando ali. Querido, eu senti como se fosse eu naquela moto, muito grande que tomou. Eu comecei a chorar até o meu trabalho. Eu tive compaixão, eu não tinha passado, porque eu não sou médico, eu não sou enfermeiro. Eu disse: desculpa, mas ele chegou e fez isso. Aleluia, imagine Jesus ao ver esta mulher chorando e carregando o seu filho, o seu coração se partiu de dor. E ele é primo dele? Porque Jesus, quando vê o seu filho sofrendo, aleluia, ele também sofre. Dói o braço. Quando ele chegou perto da tumba onde estava Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou ao saber que Lázaro estava morto. Jesus é aquele que é especialista em ter compaixão com o próximo. Porque ele veio a este mundo, irmão, para sentir as mesmas fragilidades que o humano sente. Ele veio para padecer as mesmas moléstias que nós também padecemos, e ele conhece quão grande é difícil uma mãe querendo perder seu filho, porque quem sabe pela revelação de Deus, ele sabia que a sua mãe também ia sentir a mesma dor da pobre viúva. A igreja precisa conhecendo aquela mãe, olhou para ela e disse: não chores. A palavra chore, querido, ela tem que chorar. Se chorar é um verbo que, segundo o dicionário, significa prantear. Esta mulher não vinha simplesmente jogando, chorando, ela vinha pranteando. Sabe o que é prantear? É você gritar: ah, Senhor, tem misericórdia, estou desesperado, prantear isso, e falar em voz alta. Só clama que ele está padecendo alguma coisa. Eu fui lá hoje. Clamou, ele pensava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque só não sabia a dor que ele estava sofrendo. E Deus gosta de quem clama. E quem pranteia. Ele diz: 33:3. Você conhece de igual sabiá? Jesus Deus disse: clama a mim. E respondeu-lhe ele. Pois o texto diz que essa mulher tinha pranteando. Sabe quanto dia fazia que ela pranteava? 3 dias. Porque agora, naquela época, demorava 3 dias. Não é como hoje, o camarada morre hoje, passa somente a noite. Se for morrer hoje, passa a noite, e no outro dia se perde 24 horas. Na época desse tempo, não, irmão, demorava-se 3 dias. Era 3 dias que a mãe sofria, chorava. Sabe por quê? Porque os judeus místicos acreditavam que após a morte o espírito do homem ficava sobre o corpo por 3 dias, e durante 3 dias ele poderia ressuscitar dos mortos. É por isso que depois de 4 dias Jesus chega em Betânia. A notícia demorou por causa da distância. Mas não, irmão, Jesus passou 3 dias e o 4 chegou. Sabe por quê? Porque se ele chegasse no primeiro dia após Lázaro ter sido velado, porque o espírito vagava ainda. Aleluia, mas Jesus passa o segundo, passa o terceiro, e depois no 4º dia, querido, ele chega para mostrar a todos que a ressurreição não depende da fé dos judeus místicos, mas depende unicamente da unção e do poder de Deus quando se manifesta. Eu estou sentindo a presença de Deus hoje aqui. Eu estou sentindo essa presença. Aleluia. Eu estou sentindo essa presença aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Jesus conhece e diz: não chores. Dá uma palavra imperativa para aquela mulher. Aleluia. Porque Jesus sabia, querido, que ela estava sofrendo muito. Muita gente que aqui não chore, mulher. O tempo vai consolar você, não tem mais volta. E ela continuou chorando, mas quando Jesus disse: não chores, irmãos, o choro cessou na hora. Sabe o que significa? Confiança em Deus. Se Deus falar, vai em frente, irmão.
Se Deus mandou ir, vai em frente. Se Deus mandou ficar, fique. Quando o crente obedece a palavra de Deus, ele prospera no seu caminho. E tem uma certeza de uma coisa, que a palavra produz esperança no seu interior. Ele disse: não chore, se ela parou de chorar, então o milagre não aconteceu. As pessoas olham para ele e dizem: como é que pode essa mulher parou de chorar? Quando esse homem disse, quando tinha pedido para ela parar de chorar, mas ela não parou. Mas quando esse homem para de chorar, ela parou. O que ele vai fazer? E ele será todo o coração de toda a multidão. E muitos ficam agora ansiosos, esperando qual vai ser a reação de Jesus. Diga para o Senhor: Jesus tem surpresa para você esse ano. Não, tem quadradinha que ficar assim, ó. Oi, eu vou fazer isso com você. Esse Jesus tem. Diga que Jesus tem surpresa para você esse ano. Esse é o teu ano, não está esperando. E quem sabe o outro da igreja vai chorar, mas foi só rindo. Aleluia, derrota. Foi só tristeza, mas este ano 2014. Aleluia, não porque vai ser da Copa, não, mas porque esse ano que Deus vai mudar o cativeiro. Aí vai pensar cativo. Aí mudar a sua história. Se você quer, levanta a mão e agora. Aleluia. Quando já esqueceu, eu vou ter que ter mais copo. Passear para mim jogar com o eu amo para Deus, mas se ele não cruzar, não acontece com a batalha. Aleluia, este é o teu ano, porque o ano que Deus vai te dar vitória. Pega aí, mas vamos de Jesus. Aleluia. Aí ele diz: não chore, ela para de chorar. As pessoas ficam ansiosas em saber o que vai acontecer. Só que quando quem conhecia Jesus andava com ele, sabia uma coisa: quando o outro cruzava o seu caminho, não era mais morto, era vivo entre os mortos, os mortos. Quem conhece Jesus sabe, quando duvido do poder que ele tem. Embora a situação pareça que não tem mais dele, parece um quadro irreversível. Mas quem conhece Jesus e crê nele, sabe uma coisa, camarada, pode deixar como esteja, quando Deus quer, ele muda, ele transforma, ele restaura, ele renova, porque para Deus não existe impossível. Para a multidão, Jesus toca aquele esquife, sabe, de material muito pobre. Quando toca, as pessoas ficam olhando. O que vai acontecer? Vou mandar meu tio me dar um. Aí Jesus Cristo pega uma palavra pra mim. Que aquela mulher tanto esperava. De outra, bem grande. Jesus olha para aquele jovem e diz: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Aí deixa eu mais grande, pesada. A morte foi envergonhada. Sabe o que aconteceu? Quem sabe os convertes deixaram fora da cidade com a praia porra aberta, foram envergonhados. Deixa eu dizer uma coisa para você: é revelação de Deus. Existe aí uma parte de gente que veio querendo executar os seus sonhos, o teu ministério, querendo executar os esperanças, mas envergonhados serão e confundidos. Ele já acredita em você, sabe por quê? Porque que Deus está agindo e fazendo. Ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Ei, Satanás vai ser envergonhado. Se você crê nisso, levanta a mão para cima e vai para lá, correndo. Correndo vai ser envergonhado, irmão. Cada que fica com inveja de ver o outro prosperar, crescer, pregar bem dentro das regras da teologia, cantar afinado como José, aleluia, bater a bateria como Jonas, vai ser envergonhado por Jeová. Espera a tua vez, porque a tua vez vai chegar. Empina aí, porque vai chegar o teu milagre. Eu vou te levantar aqui, mas enquanto ele faz o milagre na vez de outro, levante a mão e dá glória e exalta, porque aleluia, alegria. Quando Jesus curou o leito curvado do templo, o sacerdote, em vez de dar glória a Deus, irmão, porque não tinha mais doente ali, começa a criticar Jesus pela cura que ele liberou.
Mas nós fazemos diferente. Quando vemos o mundo prosperar, damos glória a Deus. Quando vemos um casal ser redimido, damos glória a Deus. Quando vemos uma família ser restaurada, damos glória a Deus. Quando vemos uma família, damos glória a Deus. Porque assim Ele vem na vida dele. Vai fazer a minha, vai fazer a tua, vai essa promessa. Vai essa promessa, Terceiro ano. Não nasceu enfiando. Não nasceu. O ano de 2012, 2013. Mas o coração é maior ainda, cheio de incredulidade. Mas eu nasci em 2008, não tem mais jeito, mas de repente, quando Jesus disse consigo, a gente o meu foi parece que o meu foi a morte, aleluia, não tinha mais força, quem sabe estava transformado já em água, eu não sei, mas o seu corpo já estava morto, a Bíblia diz então o Espírito da vida entra no dentro, e aquele menino se coloca de pé, Jesus entrega a ele a sua mãe, e todos os meus filhos, todos que estavam ali, crentes ou descrentes, e reunir a glória a Deus, e dizer: Deus visitou o seu povo. Aleluia. Eu posso fazer isso. Essa noite eu quero concluir aqui, porque essa 9 horas, aleluia, mas nessa noite ninguém sabe, você veio aqui com esta mulher, querido, somente chorando, somente querindo, parado pela pegada da misericórdia, dizendo: meu Deus, está tão difícil a causa, o meu filho está dando trabalho, e Jesus manda me dizer: a única esperança não está na medicina, não está nos homens poderosos, mas está no Deus da Bíblia, no Deus que curou a mulher curvada, no Deus que ressuscitou a Lázaro, no Deus que curou os homens do céu, que levantou e deixou na porta da vida eterna, no Deus que transformou os endemoniados em libertos, a tua esperança está nele, está nele, está nele, este é o teu ano, o ano da tua vitória, o ano do teu milagre, o ano da tua restauração. Enquanto o mundo está se encaminhando, enquanto se não vale nada, que não serve nada, e não nada, você já está na sua casa, com culto e ação de graça, como morrer, louvando e dizendo: a Deus que me fez. Você que creio nessa palavra, nessa palavra, eu não sei Deus saber o seu sofrimento, mas eu estou dizendo a você, eu sei uma coisa: o meu Deus colocará história nessa noite. Venha crendo em Jesus Cristo, venha crendo, venha confiando, aleluia. Quando você vem, querido, não tem preparo para louvar a Deus, mas não interessa, não me conhece, não preciso conhecer, mas Jesus se conheceu aquela mulher, quando abriu pela primeira vez, ele me conhece também nessa noite. Espiritual, sentimental, conjugal, familiar, aleluia. Só quem precisa de uma porta aberta, vem nessa noite, em nome de Jesus. Não tenha vergonha, vem em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Receber o pastor, mas voltar em Deus. Aleluia. Todos tiveram que dar glória, dizendo: Deus visitou seu povo. A Bíblia se colocou